Mateus capítulo de número 25, Mateus capítulo de número 25. Nós vamos estar meditando nessa noite em cima desse texto. Mateus capítulo de número 25, verso de número 14 a seguir. Acredito que todo mundo é familiarizado com essa passagem, mas a gente vai conseguir extrair algo bem interessante para nós essa noite. Amém? Glória a Deus. Acharam? Aleluia. Diz assim, Mateus capítulo de número 25, verso de número 14, diz: o reino dos céus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Grava isso. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. E por fim veio o que tinha recebido o 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta aonde não semeou ou espalhou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Sentado mesmo como você se encontra, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Meu sempre costuma dizer aqui, para nós é um privilégio podermos ler a palavra do Senhor e ouvir sobre ela, de uma forma tão livre, de uma forma tão simples. Isso é um privilégio para nós, e nós desfrutamos dessa liberdade, pelo menos por enquanto. Então agradeço o Senhor aí no seu íntimo. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Pai amado, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela faz divisão entre espírito e alma. Pai amado, ela faz divisão entre aquilo que é santo e aquilo que não é. Pai amado, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Pai amado, o que seria de nós sem a Sua palavra? Pai amado, a nossa regra de fé e prática, aquilo que traz, Pai amado, para nós motivação de continuar firmes com o Senhor, porque nós sabemos aquilo que nos aguarda no final. O prêmio maior e mais soberano que a gente poderia receber, Espírito Santo, não é simplesmente a nova Jerusalém, não é simplesmente as ruas que se assemelham como as de ouro, Pai amado, não é um mar que é semelhante ao cristal, não, é a Tua presença no nosso meio, é o Senhor habitando juntamente com os homens, e isso para nós é o melhor prêmio. Pai amado, é o melhor presente que a gente pode receber, e nós queremos nos manter firmes. Muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. Que o Senhor fale conosco nessa noite e traga mais do que informações. Pai amado, traga
Espírito Santo, uma convicção, uma mudança de paradigmas, de pensamento e principalmente de comportamento, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, vocês estão vivos? Amém? Aleluia. Glória a Deus, é o calor, né, irmão? Louvado seja Deus. Eu acredito que muitos já ouviram, né, N ministrações sobre a parábola dos talentos. Essa parábola também se encontra lá no Evangelho de Lucas, né, e é tido como a parábola das minas, né, mas o fim é o mesmo, só muda os termos, né. E enquanto eu meditava nessa simples ministração, vou chamar de simples, o Senhor trouxe algumas coisas no meu coração, porque quando a gente entende aqui que o Senhor ele começa a predizer algumas coisas, lá no capítulo número 23, para a gente ter uma linha cronológica daquilo que Cristo estava falando. No capítulo número 23, Cristo ele começa a condenar a falsa religião. Se você for ler Mateus capítulo número 23, você vai ver que Cristo ele começa então a repreender os religiosos daquela época, os fariseus, né, e a condenar a hipocrisia que eles viviam, né, e ele começa a condenar os escribas, os fariseus, os saduceus, enfim, toda aquela galera que eram os sacerdotes, né, que compunham ali a liderança religiosa da época, enfim. E ele começa a dizer, olha, não siga o exemplo deles, porque eles falam, mas eles não fazem, né? Ele coloca um encargo sobre os homens que na verdade não existe, isso é mera invenção humana, né? Essas regras que eles põem, né? Não é evangelho, cara, isso foi a religião, o dogma que criou, e Cristo começa a repreender isso, até ele chegar em Mateus capítulo número 24, né, quando os discípulos perguntam, mestre, o Senhor, então depois de repreender a falsa religião e pedir para a gente tomar cuidado, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, né, não caia num esfriamento espiritual, porque é chegado o fim, fala para nós, quando que vai ser o fim? E aí no capítulo número 24, o nosso mestre Jesus, ele começa a dar uma aula, e ele disse assim, ninguém sabe, nem eu sei, nem os anjos que estão no céu sabem, senão somente o Pai. Mas entenda uma coisa, e Cristo vai começar a descrever isso no capítulo número 24, depois você lê tudo. Ele diz assim, olha, vocês pela folha da árvore, vocês sabem quando o outono está passando. Por alguns sinais vocês vão saber também que o Filho do Homem está vindo. E ele começa a descrever Mateus capítulo número 24 inteiro, falando de guerras, rumores de guerras e tudo mais, tudo aquilo que a gente já sabe muito bem, né? E pai se levantando contra filho, filho contra pai, e nação contra nação, reino contra reino, né? Que é um dos pontos principais que quase ninguém observa, né? Quando está falando de reino contra reino, não está falando de uma bandeira contra a outra, está falando do reino das trevas agora, está se levantando às claras contra o reino da luz, né? E isso quase não está acontecendo, bobeira, né? E aí ele chega em Mateus capítulo número 25, onde primeiro ele vai tratar sobre as 10 virgens. Amém? Estamos fazendo uma cronologia. E aí ele trata sobre as 10 virgens para mostrar, olha, vocês precisam ser sábios e não doido da cabeça, viver imprudente, né? Deixando faltar azeite, que é símbolo da unção, né? E eu costumo dizer isso aqui, irmão, e eu vou repetir para frisar, a parábola das 10 virgens me ensina muito, porque se a gente for parar para analisar a palavra virgem, quando ela é usada na palavra de Deus, no sentido, né, pro fim, que aponta para as coisas do fim, essa palavra, olha, eram 10 virgens, está dizendo, as 10 eram santas, as 10 eram puras, as 10 eram de igreja, vamos dizer assim, e aí ele fala, só que 5 era louca, e 5 eram prudentes, eram sábias. E qual que é a diferença do louco para o prudente, para o sábio, pastor? O sábio sempre tem azeite sobre. Amém? Azeite é o símbolo da unção na palavra de Deus, a gente sabe disso. Azeite é símbolo de unção. Então qual que é a diferença entre os crentes doidos da cabeça, né, e os crentes que são sábios? Os crentes que são sábios, eles buscam azeite de sobra. Amém? Porque um bom conhecimento bíblico, irmão, talvez vai te fazer vencer alguns debates. Um bom conhecimento teológico talvez vai fazer você se destacar
de uma grande maioria, mas só a unção que vem do Espírito Santo, que promove uma experiência íntima com Ele. Você vê umas coisas sobrenatural acontecendo, faz você se manter firme na sua fé. É ou não é verdade? Porque como que a gente vai dizer que a gente de fato teve experiência com Deus, sendo que tudo que a gente tem é uns momentos entre quinta e domingo, onde a gente senta, ouve uma palavra, né? A gente nunca tocou nenhum enfermo e viu ele sendo curado, né? A gente nunca, sei lá, cara, expulsou um demônio. Isso são experiências que a unção do Espírito Santo promove para as nossas vidas. E por que, pastor, que você está falando isso? Irmão, o dia que você começar a experimentar, viver sendo guiado pelo Espírito Santo e usado pelo Espírito Santo, você vai ver o tanto que isso é um combustível para a sua fé. Não estou falando que isso é o único combustível para a sua fé, mas na minha opinião, isso é a minha opinião, você pode pensar diferente. O combustível da unção, da experiência com o Espírito Santo é o melhor e o maior combustível que nós temos. Amém? Glória a Deus. Tem azeite sobra, não aquele azeite que vai manter somente a sua candeia acesa. Mas eu costumo dizer isso, embora não é da parábola, é eu que falo isso, mas tenha sempre azeite sobra para você derramar sobre a candeia daquele que está se apagando. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. E aí o Senhor, ele vai falando sobre as virgens, até ele chegar então na parábola dos talentos, que é onde nós estamos. E aí todo mundo já conhece, esse senhor era riquíssimo, porque uma das perguntas que eu sempre me fiz foi, mas cara, 5 talentos, para mim não é muita coisa. 2 talentos, também não é muita coisa. Nós temos uma infinidade de números, por que Cristo não usou uma numerologia maior? E aqui nós entendemos um sentido profundo nisso. Porque se você nunca se perguntou quanto vale um talento, eu quero dizer para você, irmão, um talento, ele vale cerca de 35 quilos de ouro. Amém? 35 quilos de ouro. E para quem sabe disso, né? Eu gosto de conta. Então vamos lá, o primeiro recebeu 5 talentos, então ele recebeu cerca de 175 quilos de ouro. O que hoje, atualmente, né, em 2023, onde nós estamos, 1 quilo apenas de ouro. 1 quilo de ouro hoje equivale a aproximadamente 310 mil reais. Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus, eu prometo que vai ficar interessante. Vai seguir no raciocínio. Então o primeiro que recebeu 175 quilos de ouro, se fosse hoje, ele estaria recebendo o equivalente a 54.250.000 reais. O que recebeu 2 talentos, ou seja, 70 quilos de ouro, né? Ele recebeu cerca de 21.700.000 reais. E o terceiro que recebeu 1 talento, que equivale a 35 quilos de ouro, recebeu em torno de 10.850.000 reais. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Se a nossa conta tivesse pelo menos o que tem 1 talento, né, irmão? Louvado seja Deus. Aleluia, né? A gente ia entrar na igreja rindo à toa, né? Louvado seja Deus, eita, Deus poderoso, não é verdade? Mas isso vale hoje. Vamos supor que na época de Jesus valia pelo menos a metade. Para quem é bom em matemática já sabe quanto deu, né? Então, supondo que na época de Jesus valia metade, mas eu acredito particularmente que devia valer um pouco menos. Tá? Então 5 talentos, aquele que recebeu 5 talentos, nós estamos falando de 175 quilos de ouro, ele teria em média 27.125.000 reais para investimento. O que recebeu 2 talentos, ele teria 10.850.000 reais, e o que recebeu 1 talento, 5.425.000 reais. Pastor, e por que Cristo, ele pega então algo que ele mesmo falou, olha, que nós não deveríamos ter o coração nas riquezas? Então por que ele pega uma simbologia de riqueza para aplicar na parábola do reino? Porque é muito simples da gente entender. Tudo aquilo que é do reino de Deus, irmão, não tem preço, mas tem valor, amém? Glória a Deus. Não tem preço que pague nada no reino de Deus. Por isso que você não pode comprar a sua salvação. E que ligação tem isso? A parábola das 10 virgens. Porque
Quando as virgens loucas vê que o noivo está chegando, porque anunciei, se prepara, porque o noivo está vindo. As virgens que não tinham azeite de sobra, ela vira para aquelas que tinham azeite de sobra e fala assim: dá-nos um pouco do seu azeite, para que a gente possa entrar nas bodas. E ela fala assim: não tem como, porque senão vai faltar para mim e para você. Vai e compra azeite para vocês. Amém, irmão? Vocês estão comigo? Vai e compra. Por isso, na próxima parábola, então, ele usa a metáfora do dinheiro, como a gente está vendo aqui. Então a gente sabe, elas vão lá, elas compram, e quando elas voltam, a porta já está fechada, e elas batem e falam assim: não, agora já era, já está tarde, agora ninguém mais entra. Porque isso é apenas uma simbologia, porque se o azeite representa a unção, eu gostaria de te dizer com um alto, claro e bom tom e com todo o amor possível, irmão, não tem como você comprar unção de ninguém. Unção você só recebe por meio de algumas maneiras, que eu costumo dizer que é o arroz com feijão de todo cristão. Pastor, o que é o arroz com feijão? Até rima, você nunca vai esquecer. Arroz com feijão é Bíblia, jejum e oração. Amém? Eu costumo dizer, quem gosta de uma salada é a comunhão, né? Salada ali tudo junto e misturado, é nós. Somente por meio disso. Amém? Louvado seja Deus. Então não tem como nós comprarmos salvação, não tem como nós comprarmos a graça, não tem como nós comprarmos a unção, não tem como nós comprarmos o reino dos céus. Mas o reino de Deus proporciona para nós alguma coisa que nós podemos chamar de talento. E se existe um talento que o Senhor deposita na nossa mão, que a gente não sabe usar direito, se chama dinheiro. Por isso que mais uma vez ele usa a questão do dinheiro aqui. Dinheiro é um talento. A família que você tem é um talento. Os ministérios que você tem é um talento. Aquilo que você sabe fazer com facilidade é um talento que o Senhor depositou na sua mão. Mas existem talentos muito mais valorosos que os outros, muito mais perto, porque dinheiro você aprende a administrar, você trabalha legal, você é um cara inteligente, você consegue conquistar o dinheiro, você consegue comprar mais dinheiro, enfim, fazendo a aplicação certa e etc e tal. Talento, ou dons, manusear um instrumento, ou cantar, fazer uma pregação, teatro, qualquer coisa, você consegue comprar isso também, basta você pagar uma aula, Você paga uma aula de bateria, uma aula de violão, uma aula de canto, uma aula de oratório, uma aula de teatro, para aprender a se comportar em público, e você consegue comprar isso. Só que existem talentos que nos foi concedido, que são muito mais valorosos e não tem preço, como por exemplo a nossa salvação. Amém? Eu quero fazer você refletir nisso. O Senhor, Ele depositou em nós, em todos nós que estamos aqui, o talento da salvação. E como que veio o talento da salvação nas nossas vidas? Isso é muito simples da gente entender. O Evangelho, ele veio até nós. Amém, gente? Vocês estão comigo ainda? Ou seja, o Evangelho, ele veio até nós, e por meio do Evangelho nós recebemos a graça da salvação por meio da fé. Por quê? Porque isso é a salvação. A salvação, ela é pela graça mediante a fé. Mas como que isso chega? Por meio do Evangelho. Alguém prega o Evangelho para nós, nós escutamos o Evangelho de alguma maneira, nós entendemos que existe um Deus, que está muito mais interessado em nos salvar do que nos condenar. Nós entendemos a graça, porque nós não merecíamos, mas Ele quis, então Ele nos deu essa graça, e aí nós acessamos ela por meio da fé, e entendemos, agora nós estamos salvos porque nós estamos em Cristo. Esse é um talento depositado em nós. E aí Cristo, então, Ele nos dá uma responsabilidade, que está lá em Coríntios, capítulo de número 5, que diz que agora que nós fomos salvos, nós recebemos também o ministério da reconciliação, para que nós pudéssemos reconciliar outras pessoas também com Deus. Portanto, nós somos agora embaixadores de Cristo. Pastor, o que é um embaixador? Alguém que representa. Amém? Isso é um talento, um tesouro. E talvez você pense assim: mas isso é demais para mim, pastor, porque eu não sei pregar da maneira que você faz. Eu preciso te lembrar do início dessa parábola. O Senhor distribui os talentos a cada um segundo a sua capacidade. Amém? Uma vez alguém veio falar assim: pastor, eu sinto que eu não fui chamado para pregar o Evangelho. Falei: então rasga todos os Evangelhos da sua Bíblia, porque a maioria, se não todos, termina dizendo: ide pregar o Evangelho a toda criatura.
Não existe isso. Eu não fui chamado para pregar, irmão. Todos nós fomos chamados para pregar as boas novas. Só muda a forma como nós fazemos. Eu entendo, de fato, nem todos foram chamados para um púlpito, né? Às vezes você subir aqui em cima, desmaia, dá um troço, né? E não sai nada, e está tudo bem. E aí essa pessoa que veio falar comigo disse: pastor, eu não fui chamado para pregar. E eu dei essa resposta, né? Então rasga os evangelhos, todo mundo foi chamado para pregar. Falou: mas eu não sei fazer como você faz. Eu falei: mas você sabe dar um bom dia? Você sabe falar um Jesus te ama? Você sabe sentar com alguém, falar assim: está tudo bem com você? Não estou bem, então senta aqui, pode falar, não vou te julgar, não vou falar nada, eu vou te ouvir. Isso é um meio de propagação do evangelho. Amém, irmãos? Por isso que muita gente não quer saber de igreja. Por quê? Porque os embaixadores de Cristo estão manchando a própria imagem do Cristo. Porque se nós representamos Cristo, e agora é uma pergunta só para você pensar: se nós representamos Cristo, quando as pessoas que não conhecem a Cristo olham para você, que tipo de Cristo eles veem? Isso é um ponto. É ou não é verdade? Porque aqui na igreja, e eu gosto disso, né? Por isso que eu prego rindo, né? Porque eu acredito nisso, que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Só que você precisa ver sua cara na segunda-feira indo trabalhar, irmão. Misericórdia. Você já não parece mais o povo mais feliz dessa terra, né? Misericórdia. Você anda arrastando, né? E parece que tudo está ruim. Enfim, deixa isso para lá. Mas é a imagem do Cristo que eles vão ver. E aí eu acredito que o povo olha para nós e fala assim: esse é o povo mais feliz da terra. O que esses caras estão arrumando, né? Tem outros N de exemplos que a gente pode dar, né? E é um alerta para nós: a gente não pode ser o mais fofoqueiro da empresa, irmão. Em nome de Jesus. Está amarrado, está repreendido, né? Uma vez eu falei disso na célula, e aí a menina começou a rir e falou assim: pastor do céu, isso aí você me arrebenta. Toda vez que acontece uma coisa, eu corro no ramal para ligar, para contar e para tirar uma onda, que não sei o que, com as minhas outras colegas. E eu falo mesmo, eu falei: então não faz mais isso não, bobo. Pelo amor de Deus, nós vamos manchar a imagem de Cristo. Por quê? Porque existem talentos que foram enterrados dentro de nós, irmão. E a propagação do evangelho é um deles. E a gente tem negligenciado isso. E o Senhor, Ele não nos dá um cargo maior do que a gente possa suportar. O Senhor distribui a cada um conforme a sua capacidade, irmão. Para alguns o Senhor vai mandar fazer loucura mesmo. Por quê? Porque eles têm capacidade de fazer loucura, né? Eles têm capacidade de abandonar tudo, né? Não construir família, não constituir família, viver para a obra e viver de missionário, ir lá, né? Morrer por causa do evangelho. Digo assim, ele já vai para morrer mesmo, né? Ele vai nos países que não pode pregar, ele já tem uma sentença no seu colarinho ali, né? Eu vou mesmo. E por quê? Porque é a capacidade deles. Para outros não, para outros Deus deu a capacidade de constituir família e fazer dessa família um ministério de referência que vai propagar a Cristo por meio do seu lar. Amém? Em nome de Jesus. Porque o casal é uma bênção, os filhos são uma bênção, o lar é harmonioso, o lar, sabe, exala o bom perfume de Cristo. Então nós precisamos fazer o que, pastor, para entrar no reino dos céus? Multiplicar cada talento que Ele nos deu. Pastor, Deus só me deu um talento. Multiplica ele, irmão. Para pensar, qual é o seu talento? E aí você pode pensar em qualquer coisa. Gente, eu na cozinha sou um desastre. Agora tem gente que tem um talento de cozinhar, irmão. Tem gente que além de ter o talento, ama fazer. Na verdade, todo mundo que tem um talento ama fazer aquilo que tem talento, né? A gente não gosta de fazer coisa que a gente não sabe. A verdade é essa, né? Então, tá aí uma maneira de você descobrir qual será o talento que o Senhor me deu. É alguma coisa que você ama muito, cara. Fazer e você faz bem. Então, por que não propagar o evangelho, as boas novas, a salvação, a graça, a fé, por meio da comida, gente? Se existe uma coisa que não tem, isso não tem mesmo nenhum tipo de resistência. Nenhuma pessoa tem resistência, nenhuma religião tem resistência, seja lá do que for. Você pode ser evangélico que está dando, né, comida para um bando, ele não vai ter resistência. É comida, gente. Todo mundo gosta de comer. Meu Deus do céu. Ali você nunca vai levar uma porta na cara quando você for oferecer comida.
Pode ser quem for, ter a religião que for, né? Pensar da maneira que for, você está oferecendo comida. Pastor, e como que através da comida eu propago o evangelho? Deixa um bilhete. Faz uma sopa de letrinhas escrito Jesus te ama, né? Faz alguma coisa, mas compartilhe o seu talento. Vai alimentar os famintos. Tiago capítulo de número 1 vai dizer isso: a religião que o Senhor Deus considera pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Dar comida para um morador de rua, você está propagando o reino de Deus. Quem está comigo, diga amém. Vocês estão entendendo nessa noite? Glória a Deus, existem talentos dentro de nós. Pastor, o meu talento é cantar, mas eu morro de vergonha. Sim, por isso que o Senhor deixou registrado na sua palavra que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E qual que é o problema disso? É que a palavra tímidos ali usado para os tímidos não herdarão, não é o tímido aquele que tem uma timidez, né, padrão da natureza da pessoa mesmo, né, psicológica. Não, está falando dos tímidos que por causa da sua timidez não se posicionam em Cristo, não propagam a Cristo. É desse tipo de tímidos que ele está falando. São os tímidos para anunciar o evangelho, os tímidos para adorar, os tímidos, sabe, para fazer alguma coisa em prol da obra de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então tudo que ele coloca na sua mão é um talento. Se o Senhor tem colocado dinheiro na sua mão, é um talento. Se o Senhor tem colocado uma família nas suas mãos, é um talento. Se o Senhor tem colocado ministério nas suas mãos, é um talento. Se o Senhor tem colocado um corpo para o seu espírito habitar, é um talento. O Senhor tem te dado saúde, é um talento. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos multiplicar todos os talentos. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu sempre bato na tecla que o cristão deveria ser o mais preocupado com a sua saúde possível, dentro das possibilidades. O cristão deveria ser o melhor exemplo de alguém saudável. O cristão deveria ser o melhor exemplo de alguém que tem administração financeira. Preguei isso em Itaú de Minas, sexta-feira que passou, e eu disse, sabe, o mundo ele não está mais precisando simplesmente das nossas palavras. O que vai impactar o mundo nesses últimos dias são a manifestação dos filhos de Deus, mas não é qualquer tipo de filho de Deus que pode se manifestar. Não, a palavra filhos ali está dizendo filhos maduros. Então o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E como nós nos manifestamos, pastor? Através do testemunho. E eu dizia isso lá, não tem como mais a gente dizer eu sou cristão, mas eu compro e não pago. Amém, irmão? Não tem como a gente falar assim, poxa vida, eu sou cristão e poxa, eu sou o mais fofoqueiro da empresa, pastor, eu tenho um problema com isso. Sabe, a gente dizer, Cristo habita em mim, mas a gente conta muita mentira ainda. E por que eu estou falando disso? Porque com certeza a mentira, a fofoca, passar os outros para trás e tudo, não foram talentos que o Senhor enterrou em você, e é o que a gente mais multiplica. Não vou falar vocês, mas eu me incluo nisso. O que a gente mais multiplica são os talentos que o Senhor não nos confiou. Já parou para pensar nisso? Agora tudo aquilo que Ele nos entregou, a gente não multiplica, cara. Quem aqui tem paz? Paz mesmo. A paz que excede todo entendimento. Gente, em nome de Jesus, vocês creem em Deus? Sim. Vocês são tímidos? Levanta a mão, quem está em paz hoje assim? Só quem está em paz aí, beleza. Ufa. Fiquei preocupado. Por quê? Porque a paz que excede todo o entendimento é uma promessa bíblica, ou seja, é um talento que o Senhor nos entregou. Por isso, aonde a gente chega, né? E o Senhor ensinou isso aos seus discípulos: aonde vocês chegarem, vocês saudem aquela casa dizendo, paz esteja aqui. Isso é uma multiplicação de talentos. Ele te deu paz, multiplica paz. Ele te deu amor, multiplica amor. Ele te deu alegria, multiplica alegria. Conversava com um amigo, eu dizia isso para ele. Estava passando por uns problemas, ele falou, eu não queria te incomodar. Eu falei, cara, amigo é para isso. A gente divide tristeza e multiplica alegria. O que a gente precisa fazer é fugir de gente que multiplica tristeza e divide alegria. Aí você vaza, em nome de Jesus, né? Você vai conversar, a pessoa está pior que você fala, está amarrado. Vim falar com a pessoa errada, né? Em nome de Jesus, vamos caminhar para o final aqui. Porque
que eu estou falando disso? Porque nós precisamos ter consciência do Deus que nós servimos. Deus é um Deus das causas impossíveis, amém, irmão? Aquilo que é possível, o homem faz. Deus não vai fazer aquilo que é possível, na verdade Ele vai se Ele quiser, né? Mas não é muito da característica de Deus fazer aquilo que você pode fazer. O talento é um dom divino, por isso que foi Ele que te entregou. A multiplicação cabe a você fazer. Outro ponto, aquele servo, ele entendeu uma coisa importante. Ele disse: eu sei que o Senhor colhe aonde você não plantou. Preste atenção no seu Deus. Colhe aonde não plantou e ajunta aonde você não semeou. Sabe qual que é o problema desse servo? Ele, diante da grandeza de Deus, em vez de ele ter fé, confiança e amar a Deus de todo o seu coração e falar assim: eu consigo fazer acontecer, porque o meu Deus, Ele colhe aonde Ele não plantou, Ele ajunta onde Ele não semeou. Então, se Ele é um Deus tão extraordinário assim, a gente consegue romper. Então eu vou multiplicar esse talento, vou dar em dobro. Não porque simplesmente eu quero, mas porque Ele também merece. Não, ele teve medo. E aqui está um grande problema da igreja, porque desde lá mais ou menos de 1500, né, quando a reforma protestante por meio de Lutero foi estabelecida, a igreja pregou muito medo, e muitos cristãos se converteram com medo de ir para o inferno, e não porque amam a Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja porque estão com medo, e principalmente os desviados, né? Eles conhecem os sinais, eles começam a ver os sinais, e eles correm para uma igreja e falam assim: o negócio está apertando. Irmão, o negócio sempre esteve apertando, porque graças a Deus a gente ainda está vivo, mas imagina, a gente não sabe o dia que a gente vai, né? E aí ele ficou com medo. Existe algo que eu preciso te falar nessa noite, do fundo do meu coração, e aqui a gente então encerra. É que você não precisa ter medo de Deus. Amém, irmão? Você não precisa servir a Deus por medo. O Senhor nunca quis isso. Como que você sabe? Porque se Ele quisesse, Ele dava o jeito dele de apavorar todo mundo, irmão. Ele dava um jeito de mandar uns meteoros do céu e falar: eu sou Deus, eu que estou mandando um meteoro, e todo ouvido ouvir e falar: e se vocês não converter, vocês estão lascados. Deus dava o jeito dele, mas desde o início dos tempos o Senhor sempre quis se relacionar por duas coisas: prazer e amor e intimidade. Como que você sabe disso, pastor? Por isso que Ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden. Se Ele quisesse obrigar, Ele simplesmente não colocaria a árvore lá. Assim não teria como o homem pecar, mas não, o Senhor gosta que nós servimos a Ele por prazer, por amor. O Senhor gosta que a gente obedece a Ele por prazer, por amor, por intimidade. É por isso que Ele também não põe a gente dentro de uma bolha e fala: agora nenhum mal vai te tocar, você não vai ter que fazer nenhuma decisão difícil, você não vai dar de cara com o pecado mais. Não, Ele não faz isso. Ele deixa a gente dar de cara com o pecado mesmo, situações difíceis que a gente fala assim: impossível sair disso aqui, é impossível se você olhar para os lados e para dentro de si. Mas quando você olha para cima, você vê a graça, você vê que Ele te ajuda nas suas fraquezas. Amém, irmão? Independente da situação que você se encontra, independente da maneira que você está, não olhe para os lados, não olhe para trás, não olhe para dentro de si, olhe para o alto. Amém? Aquele que te entregou os talentos, aquele que te confiou, Ele está olhando para você dizendo assim: multiplica isso, cara. Porque o Senhor, Ele trabalha nisso. O fator de Deus é a multiplicação, nunca a necessidade. Amém, gente? Como que a gente vê isso? Duas historinhas para a gente encerrar. Primeiro, a viúva. Elias vira para ela e diz: ei, lá em Serepta, faz um bolo para mim. Ela virou e falou: não vai dar, porque eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija, e eu vim aqui colher uns gravetos para eu fazer um bolo para mim e para o meu filho, e esperar a morte, porque 3 anos sem chuva. E aí Elias falou assim: então vai lá e faz o bolo para mim. Aí eu acho que nessa hora ela falou assim: você é surdo? Acabei de falar que só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite, e vim pegar os gravetos para eu fazer um bolo para mim e para o meu filho e esperar a morte. Aí ele falou assim: então deixa eu te dizer uma coisa, o azeite não vai faltar,
a farinha também não vai acabar até que chova na terra, porque para Deus o pouco não é um problema, o pouco só é um problema para a gente. A gente olha e fala, eu tenho muito pouco. O Senhor olha e fala assim, é isso que eu preciso para multiplicar. É o pouco que você tem, usa ele. É um talento que você tem, usa ele. É tudo que eu preciso para multiplicar. Mas ninguém tem nada. Por quê? Porque nada não faz parte da matemática de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. E o segundo, pastor, o segundo episódio, os 5 pães e 2 peixes. A gente pode pegar isso, não é verdade? Jesus olha para aquela multidão e aí não diz assim, quantos pão falta para a gente alimentar essa multidão? Ele só pergunta assim, quantos pães a gente tem? O que a gente tem aí? Mestre, a gente tem só 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Ele fala, é o suficiente. E é engraçado que o filminho de infância que pôs na nossa cabeça, né, Jesus levantando e dando graça nos 5 pães e 2 peixes e descendo um monte de pão e um monte de peixe. É assim ou não foi que a gente aprendeu? Né, que Jesus desce e aí tem um monte, mas não foi assim que aconteceu. A palavra de Deus nos diz que enquanto eles repartiam, iam se multiplicando. Ou seja, aqueles 5 pães foram os 5 pães que foram distribuídos, aqueles 2 peixes foram os 2 peixes que foram distribuídos, mas no momento que eles iam compartilhando, aquele negócio ia se multiplicando, irmão. Quem está comigo? Mesma coisa aconteceu com o profeta Eliseu. Meu marido morreu, agora os credores estão vindo, vai levar a casa, vai levar meus filhos, vai levar tudo. O que é que você tem em casa? Sua serva não tem nada. Olha a nossa resposta. Talvez eu estou descrevendo você. Não é verdade? Você vira e fala assim, eu não tenho nada. Só que aí de repente já se lembrou, falou assim, a não ser um pouquinho de azeite. Ele falou, beleza, porque o problema de Deus, eu vou repetir, em nome de Jesus, agora nós vamos orar mesmo, de verdade. Porque o problema de Deus não é a falta. O problema de Deus nunca foi o pouco. Ele pega o pouco e faz multiplicar quantas vezes for preciso, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Amém? E foi assim com Eliseu. Ele fala, busca o máximo de vasilhas que você conseguir com seus vizinhos, as suas, reúne todas as vasilhas e despeja esse pouquinho de azeite que você tem, e o azeite não vai parar de se derramar até que a última vasilha esteja cheia. Irmão, eu não sei quando você olha para você o que você vê. Talvez você fale assim, pastor, eu não vejo nada, e por isso que eu vim aqui. Eu vim aqui porque essa era a minha última esperança. Ótimo, você tem um pouquinho de esperança, e o Senhor vai multiplicar essa esperança e dar uma nova luz para a sua vida. Amém? Pastor, eu não tenho mais nada, eu só tenho um pouquinho de fé. Ótimo, porque a fé ela é progressiva. O Senhor vai usar esse pouquinho de fé a ponto de falar para você, pode falar para esse monte, né? Esse monte tamanho que está sobre a sua vida, que você não vê fim. Fala assim, meu Deus, que montanha difícil de eu escalar. Fala para esse monte passar para o outro lado, porque é tudo que eu preciso. É que você tenha um pouquinho de fé, você tenha um pouquinho de esperança, que você tenha um pouquinho de alegria, que você tenha um pouquinho de recurso, que você tenha, sabe, algum fio de chance de restabelecer a sua família. Tudo que eu preciso é que você tenha um pouco, porque ninguém nunca tem nada. A gente sempre tem alguma coisa que primeiro o Senhor pode multiplicar, e depois a partir daí Ele nos confia para que a gente multiplique com outras pessoas. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Tem 3 perguntas para te fazer para que você possa orar. Primeiro, quais foram os talentos que o Senhor colocou nas suas mãos e você enterrou? Talvez por medo, talvez porque vacilei tanto, pastor, já nem sou digno de usar os talentos que Deus me deu. Pense neles agora. Segundo ponto, o que é que te faz pensar que você não tem mais nada? E quando eu digo mais nada, eu estou falando com pessoas que às vezes pensam assim, eu já não tenho mais jeito não, pastor. Eu já não consigo mais ser usado na obra, Isso é o seu nada. O que te faz pensar isso, sabendo que o seu Deus, Ele colhe aonde Ele não plantou e Ele ajunta onde Ele não semeou? E terceiro, o que é o pouco que você tem? O pouco que você trouxe hoje? O pouco que você tem lá na sua casa? O que é o pouco que você tem? Apresenta isso diante de Deus e fala, Senhor, eu sei que o Senhor é o dono das casas impossíveis.
Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer isso se multiplicar. Não para que eu tenha, mas para que o seu nome seja glorificado. Fica gravado no seu coração, o Senhor, Ele não tem problema com pouco. A gente tem problema com pouco. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te agradeço por esta palavra. Que nós possamos, Pai amado, multiplicar os talentos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Principalmente, Pai amado, aqueles talentos que não tem preço, não tem como a gente conquistar com o esforço do nosso braço. Não, Pai amado, mas são talentos divinos e espirituais que o Senhor nos deu, como a graça, a fé, a salvação, a justificação, a santificação. Meu Pai, que nós possamos multiplicar isso, passar isso para frente. Nós não queremos ser do tipo de crentes egoístas que recebemos o plano de salvação e guardamos para nós, e os outros que se lasquem. Não, Pai amado, nós queremos anunciar que há uma perspectiva de vida melhor, há uma esperança, há uma luz no fim do túnel. E essa esperança, essa perspectiva de vida melhor, essa luz no fim do túnel se chama Jesus Cristo. Nos ajuda a multiplicar os talentos que nós temos. Pai amado, nos ajuda a mudar a nossa mentalidade, a mudar a maneira que nós vemos as coisas. Porque muitas vezes nós olhamos para o pouco que nós temos e dizemos, isso aí não é nada. Mas diante da ótica do Senhor, é tudo que o Senhor precisa para fazer uma grande obra. O Senhor nunca pediu muito. A verdade é essa. E que nessa noite, Pai amado, com toda a fé e devoção, nós possamos te entregar o pouco que nós temos, para que o Senhor, Pai amado, por meio da sua soberania e graça, nos ajude a multiplicar isso, em nome de Jesus, meu Deus. Porque eu tenho certeza que nesses tempos agora, como está escrito em Joel capítulo de número 2, o Senhor, Pai amado, providenciará para nós o trigo, o vinho e o azeite. O trigo fala do sustento, o vinho fala de cura e alegria, e o azeite fala da unção plena do seu Espírito Santo. Eu creio nessa profecia para os últimos dias, que nem os últimos dias o Senhor providenciaria para nós trigo, vinho e azeite, meu Deus. Por isso eu te peço, providencia na vida de todos que estão aqui, todas as famílias e casas representadas, o trigo, a provisão, o sustento, em nome de Jesus. Provê também o vinho, Pai amado, que é a alegria, que é cura, meu Deus, cura emocional, Pai amado, cura física, cura espiritual, seja lá o que for, e restitui a alegria de viver dessa pessoa, em nome de Jesus. E o mais importante, meu Deus, que nunca nos falte o seu azeite, que nunca nos falte a unção, a presença do Espírito Santo, esse fervor de estar na sua presença, esse fervor de querer orar, de querer estudar as Escrituras, Pai amado, de falar do Senhor, de te adorar com intensidade, meu Deus. Que nunca nos falte o azeite, em nome de Jesus. E assim eu abençoo a vida dos meus irmãos, pela autoridade que há no seu nome, Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Leve essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Multiplica aquilo que você tem e deixa o Senhor te usar, mesmo que aquilo que você tenha seja pouco. Glória a Deus.